Oi, eu sou Tainá E eu sou o Roger. e nós vamos falar sobre o crânio. O crânio é uma estrutura fundamental do corpo humano. Ele protege o cérebro, sustenta órgãos sensoriais, como olhos, o nariz e os ouvidos. Ele também serve de ponto de fixação para os músculos da mastigação e da expressão facial. O crânio é dividido em duas partes principais: o neurocrânio, que protege o nosso cérebro, e o viscerocrânio, que forma a nossa face. O neurocrânio é formado por 8 ossos. Temos o osso frontal, que é na região da testa. Temos o osso occipital, na região da nuca. Temos os parietais, que são pares. Temos os temporais, na região da orelha. Por dentro, nós temos o osso esfenoide, que lembra o formato de uma borboleta. Já na base do nariz, nós temos o osso etimoide. Já o viscerocrânio, ou crânio facial, é formado por 14 ossos. 2 deles são únicos. O vômer, que divide as cavidades nasais, que é esse osso aqui, e a mandíbula, que é o único osso móvel que tem no crânio, e que é responsável pela mastigação. Já os outros ossos da face são ossos pares. Temos aqui os ossos nasais, na parte superior do nariz. Temos também as conchas nasais, a esquerda e a direita. Aqui temos o osso zigomático, também conhecido como maçã do rosto. Temos o maxilar, que sustentam os dentes superiores. Temos os lacrimais no canto inferior dos olhos, como podemos observar aqui. E se tirarmos o maxilar, conseguimos observar também os ossos palatinos, que formam parte do céu da boca. Então, gente, no total, o crânio adulto tem 22 ossos, todos unidos por suturas cranianas, que são junções fixas sem movimento, sendo a única exceção a mandíbula. Nos bebês, essas junções ainda não estão completamente fechadas, por isso eles têm as famosas moleiras, chamadas de fontanelas, que só se fecham com o crescimento. Então, a gente pode ver que o crânio não serve só para dar forma à nossa cabeça. Ele tem função essencial, como proteger o nosso cérebro, sustentar os órgãos do sentido e permitir funções como mastigação e expressão facial. Oi, eu sou Siang e vou falar sobre a caixa torácica. É a estrutura óssea em forma de gaiola, formado por 12 pares de costela, 12 vértebras torácicas e o osso externo, que protege o coração e o pulmão. E suas principais funções são a proteção e o suporte para os órgãos internos, além de auxiliar no processo de respiração, permitindo a expressão e contração do tórax. E as costelas são contadas de cima para baixo, assim como primeira, segunda, terceira costela e assim por diante. Temos costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. E agora eu vou mostrar a diferença entre elas. As costelas verdadeiras são as ligadas diretamente ao osso externo. Elas são ligadas por meio da cartilagem diretamente no externo. Existem 7 costelas verdadeiras de cada lado. E existem 3 pares de costelas falsas ligadas uma à outra que se liga diretamente ao osso externo. E por último, temos 2 pares de costelas flutuantes que não se ligam ao osso externo. E temos aqui o osso externo, que é composto por o manúbrio do externo, o corpo do externo e o processo cifoide. Aqui temos a incisura jugular, a incisura clavicular e a incisura cortais. E aqui fica o processo cifoide do osso externo. Olá, meu nome é Ana Karenina. Meu nome é Pedro. Nós vamos falar sobre a coluna vertebral. Sua estrutura é formada por 33 vértebras, divididas por região: 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxídeas.
Dentre as principais funções da coluna vertebral estão sustentar o peso do corpo, proteger a medula espinhal. Dentre as principais funções da coluna vertebral estão sustentar o peso do corpo, proteger a medula espinhal e raízes nervosas, permitir movimentos como flexão, extensão e rotação. Também ele serve como ponto de fixação para músculos, costelas e pelve. Além disso, a coluna vertebral amortece impactos graças aos discos intervertebrais que ficam entre as vértebras. Curvaturas fisiológicas. Curvatura fisiológica. Dentre as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, temos a lordose, na região cervical e lombar, que é uma curvatura voltada para frente, e cifose, na região torácica e sacral, que é uma curvatura voltada para trás. Essas curvaturas ajudam na distribuição do peso e equilíbrio do corpo. E aqui temos as divisões das 33 vértebras da coluna vertebral, sendo elas cervicais, torácicas, lombares, sacrais e coxígeas. Começando pelas vértebras cervicais, sendo elas a primeira, Atlas, segunda, Axis e, consecutivamente, C3 a C7. As torácicas de T1 a T12, lombares de L1 a L5, sacrais de S1 a S5 e as coxígeas, que são 4 vértebras. Meu nome é Keliane, eu sou estudante do segundo período de Biomedicina e hoje nós vamos falar sobre os ossos do antebraço, que são formados por 2 ossos, o rádio e a una. Vamos começar a falar sobre o rádio. O rádio é o menor osso do antebraço. Ele é fino e ele é do lado do polegar. E também vamos falar da una. A una tem um formato maior que a rádio. E ele também tem um formato de C na articulação que forma o cotovelo. Olá pessoal, meu nome é Ellen, eu sou estudante de Biomedicina do segundo período. Hoje eu vou falar um pouco, brevemente, sobre a anatomia da mão. A mão, ela é dividida em 3 partes. Temos o carpo, metacarpo e as falanges. Aqui no carpo, nós temos 2 fileiras divididas entre fileira proximal e fileira distal. Na fileira proximal, nós vamos ter os ossos. O pisiforme, abaixo do pisiforme nós vamos ter o piramidal, ao lado do piramidal vamos ter o semilunar e aqui vamos ter o escafoide. Já na distal nós vamos ter o trapézio, o trapezoide, o capitato e o amato. Logo abaixo vamos ter os metacarpos, que é metacarpo 1, 2, 3, 4 e 5 metacarpos. Temos 5 metacarpos. Logo após o metacarpo, nós vamos ter as falanges, que se divide em falange proximal, média e distal. Lembrando que esse aqui só tem o proximal e o distal. E logo após o signo em diante, vamos ter as falanges proximal, média e distal. Então, gente, foi isso. Falei um pouco sobre os ossos da mão e é isso. Oi, pessoal, meu nome é Ana Maria, sou estudante de Biomedicina do segundo período e aqui eu vou dar a introdução para vocês à anatomia dos ossos dos membros superiores. Para começar, nós temos aqui 2 ossos que formam a cintura escapular. Esse primeiro osso se chama escápula e logo ao lado dele nós temos a clavícula. E descendo, nós temos aqui esse osso maior e também o nosso único osso do braço, e ele se chama úmero. Oi, eu sou a Jéssica Veloso, estudante do segundo período do curso de Biomedicina. Estou aqui hoje para apresentar o trabalho da matéria de anatomia do professor Marconi. O tema do trabalho é o sistema esquelético e a minha parte no grupo ficou os membros inferiores. E hoje eu vou falar de 3 ossos muito conhecidos, que são eles, o fêmur, a tíbia e a fíbula.
E vamos começar pelo osso fêmur. O osso fêmur, além de ser muito conhecido, ele é o maior osso do corpo humano. E por ele ser o maior osso do corpo humano, nós iremos dividir ele em 3 porções, sendo elas o terço proximal, o terço distal e o terço médio. No terço proximal temos algumas estruturas bem importantes. E logo acima temos a cabeça do fêmur. Aqui. Mais abaixo temos também o colo do fêmur. E aqui essa estrutura maior, que é dada ao nome de trocante maior. E essa daqui muito parecida de trocante menor. E acima da cabeça do fêmur temos essa extremidade, que é o fóveo da cabeça do fêmur, que é a passagem da cabeça do fêmur. E esses são alguns dos acidentes ósseos importantes na extremidade proximal do fêmur. E agora vamos para o terço médio do fêmur. E olhando para a vista posterior, podemos ver a linha áspera do lábio lateral e a linha áspera do lábio medial. Logo abaixo, a linha áspera, existe uma divisão, onde tem a linha supracondilar lateral e a linha supracondiliana medial. E essa foi a explicação base do osso fêmur. Agora vamos para o próximo. E vamos começar agora com a tíbia e ressaltar que ela tem relação óssea. Ela se articula na sua porção superior com o fêmur e na sua porção inferior com o talos, que pertence ao pé, e se articula com a fíbula na parte lateral. Vamos lá. A tíbia é considerada um osso longo porque tem o seu comprimento maior que a largura. Então, também nós iremos dividi-la em 3 porções, sendo elas o terço proximal, o terço médio e o terço distal. Olhando o terço proximal, observamos 2 estruturas importantes, que são os côndilos lateral e o côndilo medial. De uma vista superior, vamos encontrar a face articular superior, que é o encaixe dos côndilos do fêmur, onde acontece o encontro do fêmur com a tíbia. Agora, para o terço médio. A tíbia é um osso triangular e vai apresentar 3 bordas. A borda anterior, a borda interóssea, que irá receber a membrana interóssea, uma estrutura importante na união da tíbia com a fíbula. E posteriormente temos a borda média. Sabemos que existem 3 faces: face lateral, face média e face posterior. Aqui nós temos a faceta articular fibular, que acontece a união da tíbia com a fíbula na sua região proximal. Por baixo do maléolo médio, temos aqui a face articular inferior, onde acontece a articulação com o talos. E mais acima, temos a face articular média do maléolo. Temos aqui o sulco maleolar e logo acima a incisura fibular, onde acontece a articulação da tíbia com a fíbula. E para finalizar, também irei falar da fíbula, que também faz parte dos membros inferiores. Também irei dividi-la em 3 partes, sendo terço proximal, corpo da fíbula e terço distal. A fíbula é um osso longo, pois tem o subcomprimento maior que o da largura. No terço proximal da fíbula, temos a cabeça da fíbula, o pescoço da fíbula e aqui o ápice da fíbula, que vai receber o tendão do músculo bíceps femoral. Já no terço médio da fíbula, temos a região que é da borda anterior da fíbula. E nós temos também a borda interóssea, que recebe a membrana interóssea. Temos também a face posterior, face média, crista média e temos também a borda posterior. E agora, no terço distal da fíbula, temos o famoso maléolo lateral. Logo mais aqui,
temos também a fossa do maléolo. E aqui à frente temos a fóvea maleolar lateral. Bom, e essa foi a explicação da minha parte do trabalho do professor Marconi, onde eu falei do fêmur, da tíbia e da fíbula. E é isso, até a próxima! Vamos falar um pouco sobre os ossos do pé. Olá pessoal, meu nome é Cíntia, eu sou estudante do segundo período de Biomedicina da DOCTO e a pedido do professor Marconi eu vim trazer um breve resumo para vocês sobre os ossos do pé. Bem, o pé é dividido em 3 regiões: tarso, metatarso e falanges. Aqui nessa região do tarso nós vamos localizar o maior osso da região, que é chamada de calcâneo. Acima do calcâneo nós localizamos o talo e à frente do talo nós vamos encontrar o navicular. Ainda no eixo lateral do pé tem um osso aqui em formato de cubo, que é chamado cuboide. Acima do cuboide, na frente do navicular, nós ainda vamos encontrar ali 3 ossos bem similares, que são os cuneiformes. O primeiro cuneiforme é esse cuneiforme medial, que está na linha mediana. O segundo cuneiforme é o cuneiforme intermediário. É esse cuneiforme que eu marquei para vocês, que ele é intermediário porque está entre 2 estruturas ósseas. E o terceiro cuneiforme é o cuneiforme lateral, que é o que está mais distante, é o terceiro cuneiforme mais distante da linha mediana. Essas partes são as partes que eu mostrei para vocês que formam o tarso do pé, correto? E ali nós vamos seguir para a próxima parte do pé, que são os metatarsos, o meio do pé, O metatarso tem 5 divisões: primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro, quarto e quinto metatarso. Lembrando que a contagem sempre vai partir do eixo medial. Seguindo a referência do primeiro metatarso, nós vamos seguir aqui para as falanges. Essa primeira falange é a falange do dedo hálus, o dedão, que é a falange proximal. A segunda falange é a falange distal. No hálus, pessoal, nós só possuímos 2 falanges. Já no próximo dedão, nós vamos encontrar a falange proximal, a falange mediana e a falange distal. E nessa etapa, o que é primordial lembrarmos? De qual metatarso essas falanges pertencem. Exemplo, aqui nós estamos falando da falange proximal do terceiro metatarso. Aí seguimos para a falange média do terceiro metatarso. E ainda a falange distal do terceiro metatarso. Seguimos para a falange proximal do quarto metatarso, a falange média do quarto metatarso e a falange distal do quarto metatarso. Falange proximal do quinto metatarso, falange média do quinto metatarso e falange distal do quinto metatarso. Bem, finalizo com vocês aqui a minha contribuição sobre os ossos do pé. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal! Iremos falar sobre a cintura escapular, que faz parte do sistema apendicular. A cintura escapular conecta o membro superior ao tronco e é formado principalmente pela clavícula e pela escápula. A escápula é um osso triangular e par, localizado no pôstero superior do tórax e está entre a 2ª e a 7ª costela aproximadamente. A face anterior é voltada para a parede torácica. Nela, temos a fossa subescapular, que é uma ampla depressão que dá origem ao músculo subescapular. As bordas são bordas medial, aqui é mais próximo da coluna vertebral, borda lateral, mais próximo da cavidade glenoide, borda superior, que ela é mais curta e mais fina, e próximo da incisura escapular. Aqui nós temos o ângulo superior, que une as bordas medial e superior, o ângulo inferior, que une as bordas lateral e medial,
e o ângulo lateral, que é um osso espesso e abriga a cavidade glenoide. Agora vamos falar sobre a cavidade glenoide e a apófise. A cavidade glenoide, ela articula-se com a cabeça do úmero, também possui o tubérculo supraglenoidal, que está acima da cavidade glenoide, e o tubérculo infraglenoidal, que está abaixo da cavidade glenoide. Também tem o processo coracoide, que ela, como vocês podem ver, ela é em formato de bico de corvo. Ela está acima da cavidade glenoide e acima também do tubérculo supraglenoidal. Na face posterior, temos aqui a espinha da escápula, ela que divide a face em duas fossas. Fossa supraespinhal, que está no superior, e infraespinhal inferior. Temos aqui também na espinha o acrômio, que é o ponto mais alto da espinha. Aqui nós temos a clavícula, que é um osso longo e par, em formato de S itálico, situado na região antero-superior do tórax e está entre o externo e a escápula. A clavícula é dividida em duas extremidades. Extremidade external, que está mais próximo do externo, e extremidade acromial, que está mais próximo do acrômio. Aqui nós podemos ver a face superior e aqui podemos ver a face inferior, que formam, compõem o corpo da clavícula. Aqui temos a linha do trapézio, sulco da veia subclávia e também possui aqui o tubérculo conoide, que ele é mais pontudo, e também tem o tubérculo costal. Também são duas facetas, que é a faceta external e a faceta acromial. Olá, gente, bom dia. Eu me chamo Rawan, sou do curso de Biomedicina segundo período e a pedido do professor Marconi vim gravar um vídeo breve sobre anatomia. Sendo mais específico, eu fiquei com a cintura pélvica e vem comigo aprender um pouco. Aqui do lado esquerdo e do lado direito, nós teremos o osso do quadril. O osso do quadril ele é formado por 3 ossos. Vou falar um pouco agora sobre eles. Nessa parte aqui de cima, nós teremos o osso íleo, o osso superior. Aqui no meio, nós teremos o osso do pubis, o osso anterior. E abaixo do pubis teremos o osso do isquio, o osso inferior. Aqui no meio, nós teremos a síndise púbica. Aqui, esse osso triangular, em formato de triângulo, nós teremos o osso do sacro. E abaixo do sacro, nós teremos o cóccix. O cóccix é formado por 3 a 5 vértebras, que vai formar o cróccix. Nessa parte arredondada, nós teremos o acetábulo, onde vai se encaixar o osso do fêmur. E ao todo, nós vamos ter a cintura pélvica. Meu nome é Evelyn, eu sou estudante do segundo período de Biomedicina e eu também vou falar da cintura pélvica. A cintura pélvica é composta por 3 partes fundidas: o íleo, o isquio e a pubis. Algumas articulações são sacro-ilíaco, coxo femoral e sífise púbica. Essa estrutura sustenta o peso do corpo e conecta aos membros inferiores.